Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 2 de junho de 2025. O Senado americano imporá sanções à Rússia. Quero convidá-los a inscrevam-se no canal, porque aqui você vê a verdade. Inscreva-se. Dê o like, compartilhe com as suas redes sociais e faça os seus comentários. Eu conto com você. Muito obrigado. O Senado americano vai começar a mover agora essa semana um projeto que já está no Senado, um projeto de lei de sanções contra a Rússia, já na próxima semana. Quem falou isso foi o senador Lindsey Graham, que estava visitando a Ucrânia, encontrou-se com o presidente Zelensky e o senador também Richard Blumenthal. E eles deram uma entrevista coletiva na praça da Catedral São Miguel, na Ucrânia. Isso aconteceu no dia 30 agora de maio próximo passado. E eles já estão de volta nos Estados Unidos da América. Eles estão, 82 senadores já apoiam o projeto, eles já têm a maioria, segundo eles, para aprovar esse projeto. São senadores republicanos e senadores democratas que apoiam a Ucrânia, já apoiavam antes, né? E esses senadores, eles esperam que o Senado já nessa semana, eles retornando, né, já devem ter retornado aos Estados Unidos, vão trabalhar nesse projeto de lei que introduz novas sanções abrangentes contra a Rússia, disse o senador republicano Lindsey, né? E é nessa entrevista que, na realidade, ele, o Lindsey e o Blumenthal deram agora, como eu falei para vocês nessa data, ali na praia, na praça, na frente, é que está frio aqui, então acho que eu estou precisando de uma praia num lugar quente, que eu falei isso, brincadeira, mas numa praça em frente à Catedral de São Miguel, né? E esse projeto de lei proposto, ele vai impor tarifas de 500% sobre as importações de países que compram petróleo, gás, urânio e outros produtos derivados de petróleo da Rússia. Isso com certeza afetaria o Brasil, que compra óleo diesel do ditador da Rússia. E já tem os votos necessários, segundo eles, para votar e aprovar esse projeto. Então é um projeto importante que ser feito. O presidente Donald Trump já disse que não iria impor sanções à Rússia. Bom, como ele não vai impor sanções, o Senado, que apoia a Ucrânia, vai fazê-lo. Eu quero fazer um parênteses aqui, que no governo anterior de Donald Trump, ele também era contra determinadas ajudas, e liderado na época pelo senador John McCain, que já é falecido, que é um republicano não só de carteirinha, mas autêntico, um republicano raiz do Partido Republicano Americano. Ele liderou e a ajuda norte-americana foi imposta, e o Trump teve que deixar passar e não teve jeito, não houve veto, não poderia haver veto, e a ajuda americana na época continuou. Nessa situação, apenas vão fazer as sanções. Vamos ver como é que vai ficar as negociações. Segundo o senador, pode ser que outras novidades aconteçam em função da postura da Rússia nas negociações, que estão acontecendo hoje, né? Ou aconteceram hoje, né? Esse senador republicano, que também é um defensor de Trump, segundo ele, o Trump tem conhecimento do projeto e ele disse que não vai interferir nas decisões que o Senado tomar. Ele falou isso para o senador Graham Lindsey, né? E ele, que também esse senador, é um defensor ferrenho da Ucrânia e aliado próximo, né, do presidente dos Estados Unidos. É como ele é conhecido na América, e também como a Ucrânia conhece ele. E segundo ele, essa votação deve acontecer brevemente. Eles, questionado pela imprensa no local, lá na entrevista na Ucrânia, ele disse que o Congresso aprovaria o projeto de lei antes do recesso de verão e se Trump sancionaria. Graham respondeu: nunca estive tão otimista quanto hoje, né?
e o senador rejeitou as negociações de paz. Ele rejeita as negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia, aconteceram hoje em Istambul, onde Moscou deverá apresentar um rascunho de memorando de cessar-fogo, por considerá-las improváveis de gerar progresso. Ele rejeita essas negociações. Ele mesmo acha que não vai, o próprio senador americano acha que não vai dar em nada pelo que eles conhecem de Putin, né? Ele diz: não vejo nada na reunião em Istambul que me dê qualquer esperança de que a Rússia esteja interessada na paz, disse o senador. Então, quando esse período de 2 semanas terminar, acho que ficará bem claro para todos que a Rússia está jogando às custas do mundo, não apenas dos Estados Unidos. Essas 2 semanas é porque o Trump deu 2 semanas para ele decidir se vai continuar na negociação ou ele vai embora. É a Rússia que vai depender da Rússia, né? Eu também acho, já falei em outros vídeos dessa semana, acho que de ontem também, de que essa negociação não vai dar em nada. Eu não acredito porque o Putin não quer a paz. O Putin quer toda a Ucrânia. E não vai conseguir. Vai ainda ter que se retirar dos territórios que ele capturou. O senador também acreditou o crescente reconhecimento global à disposição da Ucrânia de negociar de boa fé e a recusa da Rússia em retribuir. Eu acho que isso é importante o que ele falou, e está claro que Putin não está nem remotamente interessado em nada que leve à paz, né, disse ele. E agora, na minha opinião, eu acho que o presidente Zelensky, quando o Trump apelou para as negociações, ele sempre mostrou-se disposto às negociações. Ele foi inteligente, ele pensou na Ucrânia em primeiro lugar e não pensou em qualquer mágoa que ele eventualmente pudesse ter por causa do ataque que ele sofreu no Salão Oval. Eu achei isso bacana, embora eu acredito que ele deve estar magoado com isso ainda, né? E que tanto que ele não voltou no Salão Oval para assinar nenhum acordo de minerais que o Trump dizia que era ele que viria, ele não foi, né? Ele mandou a vice-ministra que assinou junto com o presidente do equivalente lá, o Banco Central americano, para ela assinar com ele, e eles assinaram esse acordo. E o Putin, de fato, não quer saber da paz, né? E o senador ainda complementa: há um jogo de cartas acontecendo nesse verão. As primeiras cartas serão jogadas, disse o senador, pelo Senado e pela Câmara dos Representantes dos Estados Unidos da América. Então ele acha que vai dar tudo certo, né? Que vai conseguir. E o embaixador da Rússia na ONU, isso é importante citar, que isso já sinaliza que as negociações não vão dar certo, o que eles querem. Ele reiterou também no dia 30 de maio, enquanto um dava entrevista em Kiev, outro dava entrevista lá na ONU, que ele é o embaixador da ONU, o senhor Vassili Nebenzia, né? Ele reiterou em 30 de maio que Moscou só consideraria um cessar-fogo se a Ucrânia interrompesse a mobilização e parasse de receber ajuda militar estrangeira. É que dos Estados Unidos já parou, não está vindo nada, né? O Trump parou, bloqueou. Agora, da Europa está vindo, então ele não quer que venha nem da Europa. A Europa já disse que vai continuar mandando em qualquer situação. E a Reuters também, ela agora no dia 28 de maio, ela disse que as exigências mais amplas do presidente russo Vladimir Putin incluem uma promessa por escrito da OTAN. Ele já quer que a OTAN faça. Ele não quer que a Ucrânia diga: olha, eu não quero entrar na OTAN. Ele quer uma promessa por escrito da OTAN de interromper a expansão, né? O levantamento de certas sanções, ela quer que a OTAN levante sanções, é a União Europeia, e o reconhecimento do status neutro da Ucrânia. Então, esses caras são criminosos, eles querem que não venha ajuda para eles atacarem, para a Ucrânia estar desarmada, né? E o Graham, esse senador americano, republicano, acusou Moscou de protelar enquanto intensificava seu esforço de guerra. E alertou que a resposta da América seria rápida e severa. Ele também emitiu um severo aviso a Pequim, ali na praça do Arcanjo São Miguel, na frente da catedral, né? Na catedral ali de São Miguel. Eu acho que a praça, se eu não me engano, eu não me lembro, já estive lá, mas acho que é o mesmo nome, uma pracinha, um largo ali, né? China, o que ele falou, né? O jogo que vocês estão jogando com a Rússia está prestes a mudar.
Se continuarem comprando petróleo russo barato para abastecer a máquina de guerra de Putin, haverá uma tarifa de 500%. Ele falou isso, ele reiterou, falou-se dirigindo-se para a China, sobre todos os seus produtos que entrarem nos Estados Unidos, disse o senador. E ele acrescentou que 70% do petróleo russo é comprado pela China e pela Índia. Então, os dois estão na mira do Congresso americano. A primeira rodada de negociações, então, está acontecendo agora. E em Istambul, não produziu nenhum efeito a primeira rodada, perdão, que foi no dia 16 de maio. A única coisa que importante, que eu acho que é importante, mas já estava acontecendo, é que é uma troca de prisioneiros que houve, trocaram 1.000 por 1.000, mas as outras vezes eram menos, 200, 300 prisioneiros, às vezes 100 e poucos, e a Ucrânia continua também exigindo um cessar-fogo completo e incondicional, é a pauta dela também. A Rússia se recusou, intensificando os ataques aéreos em toda a Ucrânia. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários, inscreva-se, aqui você acabou de ver a verdade. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.